Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Bom dia, bom dia! Estamos começando mais um programa Paracatu Rural cheio de informações para você. Bom dia, Sandro Mundim. Bom dia, Isabela Albernaz. Bom dia, Francis. Bom dia, Sandro. Bom dia para vocês, ouvintes. Estamos começando mais um programa, como sempre, aí cheio de informações. E, Francis, nessa semana nós falamos sobre os cuidados com os bezerros e sobre a sua forma de manejo. Agora vamos falar sobre o gado de corte. A alimentação é fundamental na definição da rentabilidade da criação do gado de corte. Por isso, é indispensável que o pecuarista conheça a fundo os principais conceitos de nutrição animal e as características nutricionais dos principais alimentos. Ao propiciar a alimentação necessária a um rebanho, entretanto, o técnico se depara com algumas questões fundamentais. As necessidades nutricionais de cada tipo de animal a ser atendido para a mantença ou manutenção do peso, a velocidade do ganho de peso desejada em cada fase da criação, a viabilidade econômica da aceleração do ganho de peso, a disponibilidade de alimentos que possam garantir nutrição aos animais visando a produção. Além disso, há a preocupação com os custos dos alimentos para que a produção seja economicamente vantajosa e as possíveis combinações que poderiam resultar num alimento que ofereça o máximo de nutrição a um custo mínimo. Logo, Francis, é a partir da nutrição que os animais podem expressar todo o seu potencial genético para produção, desenvolvimento e reprodução. As proteínas, gordura, açúcares, cálcio, minerais, vitaminas e água são elementos que devem compor a dieta em diferentes quantidades e combinações, com balanceamento que varia com a categoria do animal, para que eles possam desempenhar todas as atividades vitais. O Marcelo Ribas, consultor de orientações agropecuárias, deu mais detalhes sobre esse assunto pra gente. Bom, a palavra suplementar quer dizer complementar a dieta principal do bovino com algum concentrado ou suplemento atendendo à exigência do bovino. Então, no período seco, a característica que a pastagem apresenta é que ela tem alta quantidade de fibra e baixo teor de proteína. Então, para se ter boas respostas produtivas, tanto na reprodução como no ganho de peso, é interessante que a gente lance mão de alguns suplementos para complementar esse baixo valor nutricional das pastagens. Então, o primeiro passo é saber qual que é a expectativa que esse suplemento vai gerar nos animais. Se é apenas uma mantença, os animais já estão com uma boa condição corporal, ou se você quer promover ganho de peso nesses animais. Quanto maior for essa expectativa, melhor vai ser esse suplemento. Então, quando a gente fala inicialmente de animais que estão em estado de mantença, basicamente a gente trabalha com suplemento mineral, que é o mesmo trabalhado no período das águas, talvez um pouco mais elevado nos teores de fósforo principalmente, mas a gente adiciona nesse suplemento mineral alguma fonte de proteína. Inicialmente a gente trabalha com ureia, que é uma fonte de proteína barata, basicamente fonte de nitrogênio não proteico, mas que quando convertido pela flora microbiana vai transformar em proteína para os bovinos. E à medida que vai se aumentando o ganho, tem que lançar mão de alguns farelos. E a principal estratégia o principal insumo que a gente tem para fazer essa suplementação seria o farelo de soja. E para que haja um bom aproveitamento dos nutrientes, o produtor precisa conhecer as classificações dos mesmos e também as categorias de alimentos que compõem a dieta dos bovinos de corte. Podemos dividi-los em duas frações básicas, a água e a matéria seca. Vamos considerar que o valor nutritivo está na matéria seca, composta por matéria orgânica e mineral. A primeira contém carboidratos e lipídios, que fornecem energia, e ainda dois outros elementos, proteínas e vitaminas. Já a mineral contém macro e microelementos. Todos eles estão presentes nos dois principais alimentos fornecidos ao gado, que são os volumosos e os concentrados, Francis. Vamos a um breve intervalo, voltaremos em 1 minuto, não desligue o rádio. Paracatu Rural.
Hoje é dia de comprar barato. Hoje é promoção Cesta Básica Supermercado Paracatu. Preço baixo no açougue, frutas e verduras, panificadora, frios, enlatados, todos os produtos da Cesta Básica com o menor preço para você e sua família economizar muito mais em suas compras. Vá ao Supermercado Paracatu, o mais completo e mais barato de Paracatu. Promoção Cesta Básica Supermercado Paracatu, essencial no seu dia a dia. Aberto hoje até às 21 horas. Posto Cruzeiro, posto de combustíveis, peças, acessórios e serviços para veículos leves e pesados, ferramentas, peças para máquinas agrícolas, troca de óleo e lubrificantes, aluguel de equipamentos para construção civil e completa lanchonete. Posto Cruzeiro, qualidade de quem é líder, confiança de quem tem 55 anos de estrada. Posto Cruzeiro, a amizade que faz a diferença e te transforma em muito mais que um cliente, um parceiro do nosso sucesso. Paracatu Rural. Em ritmo de crescimento desde maio, as exportações brasileiras de carne suína in natura acumulam um crescimento de 7,8% nos 8 primeiros meses de 2015, frente ao mesmo período do ano passado, com total de 284,5 mil toneladas exportadas até agosto, informa a Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA. Conforme números levantados pela entidade, o setor também registrou crescimento no saldo das exportações em reais entre janeiro e agosto, chegando a 16%, com um total de 2,3 bilhões de reais. Na receita cambial, houve decréscimo de 15,4% no mesmo período comparativo, atingindo 742,1 bilhões de dólares, Francis. O ritmo positivo deve se manter neste segundo semestre, influenciado pelas compras do leste europeu e também da Ásia. Foi o que ressaltou Rui Eduardo Saldanha Vargas, vice-presidente de suínos da ABPA. Assim como nos 3 meses anteriores, os embarques de carne suína in natura realizados no mês de agosto foram positivos, registrando elevação de 21,3% em relação ao 8º mês de 2014, chegando a 42,1 mil toneladas. Com isto, o setor obteve receita de 372,4 milhões de reais no mês, número 27,7% superior, segundo o mesmo período comparativo. No saldo cambial, houve retração de 17,6%, com um total de 105,9 milhões de dólares. A Rússia foi a protagonista desse resultado. Além dela, países que antes apresentavam compras tímidas começaram aos poucos a incrementar suas importações, como é o caso da China. É o que ressalta o Francisco Turra, presidente executivo da BPA. E ainda falando sobre economia, Isabela, o dólar comercial começa o dia de hoje a R$ 3,76. Complicado. E em Paracatu, o café bicadura tipo 6 começa o dia a R$ 445 a saca de 60 quilos. O café Conilon tipo 7 ou 8 a R$ 315. Já o café fino e extra fino, começa o dia, Francis, a R$ 470 a saca, também de 60 quilos. O feijão carioca saca 60 quilos. Em Unai, R$ 117,50. O feijão cores em Buritis, também 60 quilos, R$ 117. Já o milho seco em Buritis começa a R$ 23,23. E em Patos de Minas, a R$ 24,50 a saca. Em Uberlândia, a R$ 26. A soja, em Buritis, R$ 68,30. Em Unai, está R$ 71 a saca. Uberlândia fecha a saca de 60 quilos e inicia o dia a R$ 74. E o trigo granel em São Gotardo está em baixa e inicia o dia em R$ 600 a tonelada, Francis. Agora, 7h54, vamos a um breve intervalo e na volta temos mais informações para você. Não sai daí. Paracatu Rural. Meribá Irrigação, a loja do pequeno e do grande produtor rural. A Meribá oferece, em parceria com a Irrigaterra, do projeto a montagem de pivô central, irrigação convencional por aspersão ou gotejamento, peças e componentes para a execução dos projetos e reposição e ainda hidrômetros rurais, conforme resolução do SEMAD e GAN. Conheça também as placas de energia solar fotovoltaica. Garantia de economia, tornando sua propriedade ecologicamente correta. Meribá Irrigação, Luiz Gouveia Damasceno 133, Senhora de Fátima, 3671-2848.
A Ideal Modas é a loja da família, do campo e da cidade. Confecções e calçados masculino, feminino e infantil. Brinquedos, linha baby, carrinhos e cadeirinhas, cama, mesa e banho. Tapetes, enxovais, tecidos em geral, malas e mochilas. Na Ideal Modas, pague do jeito que achar melhor. 20% de desconto à vista. No crediário próprio em até 11 vezes sem juros ou no cartão em até 12 vezes sem juros. Ideal Modas, próximo ao semáforo da Quintino Vargas, no centro de Paracatu. 3671-6523. Paracatu Rural. Francis, no primeiro bloco do programa, nós estávamos falando sobre os alimentos que são benéficos para se criar gado de corte. Voltamos agora para dar mais dicas para o nosso amigo produtor rural, que está com dificuldades para engordar o seu gado. É isso mesmo, Isabela. Falando de alimentos, existem os volumosos, que são aqueles que contêm alto teor de fibra bruta, mais que 18%, e também baixo valor energético, ou menos que 60% de NDT, que são nutrientes digestivos totais, que correspondem à soma de todos os nutrientes digestivos, exceto cinzas e vitaminas contidas no alimento. Nesse grupo, inclui-se as pastagens, as forrageiras para corte, fenos, silagens, restos culturais, resíduos de agroindustriais, os resíduos agroindustriais, cascas, sabugos, dentre outros. Os alimentos concentrados são aqueles que apresentam menos de 18% de fibra bruta em sua composição, porém alto valor, alto teor energético ou mais de 60% de NDT. São mais concentrados em nutrientes quando comparados aos volumosos. Podem ser divididos em energéticos e proteicos. Os primeiros, apresentando menos de 20% de proteína bruta, são representados principalmente pelos grãos de cereais, como milho, sorgo, trigo, arroz, entre outros, e seus subprodutos, raízes e tubérculos como a mandioca, batata, etc. As gorduras e os óleos de origem vegetal ou animal também estão presentes. Os proteicos apresentam mais de 20% de proteína bruta em sua composição e podem ser de origem vegetal, como as oleaginosas, soja, algodão, amendoim, de origem animal, farinha de carne, sangue, pena, excluídos os ossos e gorduras, subprodutos, farelos, excrementos de aves, cama de animais, biosintéticos, dentre outros. Marcelo Ribas falou sobre a fonte do nitrogênio dentro do bovino e suas consequências. Bom, então com o fornecimento da proteína via esse suplemento, que comumente é chamado de proteinado, a flora microbiana dentro do rumen do bovino passa a ter uma fonte de nitrogênio. E essa fonte de nitrogênio vai estimular a maior degradação da fração fibrosa da forrageira. Então, basicamente, o que nós estamos fazendo? Fornecendo substrato para que a flora ruminal consiga degradar com maior velocidade a fibra que já é de baixa digestibilidade. Bom, consequência que vai acontecer no bovino: extraindo mais energia da pastagem, ele vai conseguir se manter ou ganhar peso. E a segunda consequência é que, à medida que a forragem vai sendo degradada, o bovino passa a comer mais. Então, uma preocupação que a gente tem que ter, sempre que opta por fazer uma suplementação proteica, é que a nossa pastagem deve ter massa, deve ter macega. O objetivo é que o bovino volte para essa macega para comer mais. Então, como é uma forragem de difícil consumo, com a suplementação proteica, essa pastagem vai ser mais consumida. E fazendo com que o bovino tenha ganhos ou tenha melhoria na resposta produtiva. Como que esse suplemento deve ser fornecido? Basicamente, hoje a gente já conhece alguns insumos que são os limitadores de consumo. Então, a facilidade que a gente tem nos proteinados de baixo consumo é que a gente consegue colocar no coxo uma grande quantidade e os bovinos vão ter uma autolimitação de consumo. Como que a gente consegue fazer isso? Basicamente utilizando sódio como esse limitador. A gente sabe que o bovino consegue ingerir uma quantidade diária de sódio e acima dessa quantidade o consumo do suplemento vai ser travado. À medida que a gente vai aumentando o consumo que a gente formule suplementos com maior consumo, o trato passa a ser diário. Então a gente tem que colocar uma quantidade diária para os bovinos comerem. Se esse consumo é muito alto, o sódio já não consegue travar esse consumo. Então o proteinado se deu muito bem nas fazendas que realizam um trabalho extensivo, principalmente gado de corte,
Pela facilidade de manejo. O funcionário fica responsável por fornecer o suplemento e por abastecer o coxo uma vez por semana, 2 vezes por semana, e o resto dos dias ele vai apenas para conferir, para ver se o coxo ainda está cheio. Já numa suplementação, um suplemento de alto consumo, normalmente o manejo é diário, e isso tem se tornado cada dia mais uma dificuldade para os pecuaristas devido à dificuldade que a gente tem hoje com mão de obra. Então o suplemento proteinado, assim, além de ser de baixo consumo, ser de viabilidade econômica alta, porque os bovinos se mantêm num período de seca, de escassez de alimento, a gente consegue também ter um manejo muito fácil, muito simples, o que torna também a suplementação de um custo acessível. É importante lembrar, Francis, que o grão de milho triturado é o concentrado energético mais utilizado para nutrição animal em todo o Brasil. A cultura é tradicional e está presente nas principais regiões de criação. Seu valor nutritivo é considerado excelente, principalmente pelo nível de energia. Ele apresenta 8,5% a 9% de proteína bruta e 0,25% de fósforo. No Brasil, o ano apresenta pelo menos 2 estações definidas, em termos de crescimento e qualidade de forragem, uma com crescimento intenso, quando normalmente a qualidade é adequada, e outra com crescimento baixo ou nulo, quando geralmente a qualidade da forrageira é inadequada para o desempenho animal. Além da menor oferta, o animal dispõe de um pasto pobre em proteína, com maior teor de fibra e altamente lignificada. A consequência é que, em sistemas de produção baseados somente em pastagens o ano todo, os ganhos de peso são baixos ou há perda de peso. Durante o período chuvoso, as pastagens chegam a apresentar níveis satisfatórios de proteína, energia e vitaminas, enquanto os minerais estão deficientes, impedindo o pecuarista de obter índices máximos de produtividade. Já no período de estiagem, todos os nutrientes estão deficientes nos pastos. Portanto, nessa época, a suplementação de apenas um nutriente não resulta em melhores rendimentos do rebanho. O efeito da suplementação na pastagem, na maioria das vezes, não é aditivo, mas sim substitutivo. O objetivo básico dessa suplementação é fornecer proteínas, energia e minerais aos animais, nutrientes que podem ser considerados como os pilares da suplementação no período de estiagem. Sobre a escolha do tipo de suplementação alimentar que se pretende utilizar, ressaltamos que dependerá, em grande parte, do objetivo que se tem em mente. Conhecendo os diversos tipos de alimentos, é possível utilizar de maneira mais racional variadas alternativas de alimentação para bovinos de corte. Ao escolhê-los, deve-se considerar a disponibilidade em Paracatu, a economia, praticidade e se é o que melhor atende às necessidades nutricionais do rebanho, Francis. Isabela, o papo tá bom, mas nós vamos ter que ir. O Brasil Sertanejo, amanhã de José Fernandes, termina às 7h45 e logo depois vem o Paracatu Rural, não é isso, Isabela? É isso mesmo, e o ouvinte pode participar, dando sugestões e enviando dúvidas. Como é que ele pode fazer, Francis? Manda pra gente um e-mail para contato@paracaturural.com.br. Tem o WhatsApp, que é o 3891810123. Pode mandar o SMS também para esse número. E a gente também tem o nosso portal, que é o paracaturural.com.br, e nossa página, facebook.com/paracaturural. Tivemos a direção geral de Humberto Neiva. Operações Sandro Mundim. Direção de jornalismo TJ Francis de Oliveira. Redação Gustavo Santana e Isabela Albernaz. Bom dia, ouvintes do Paracatu Rural. Muito obrigada pela sua atenção e até amanhã. Bom dia, Sandro Mundim. Bom dia, Francis. Bom dia ao Fernando Carvalho, que também está chegando aí. Bom dia, Isabela. Bom dia, Sandro. Bom dia, Fernando. Obrigado pela sua atenção. Bom dia a todos os ouvintes. Que Deus te abençoe e até amanhã. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.